Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Priscila Campos e esse aqui é o canal E aí Vamos Ler. Aqui nós vamos falar sobre livros, principalmente sobre os livros nacionais. Inclusive, hoje eu vim trazer aqui para vocês os personagens principais do meu livro, Gárgulas. Esse livro aqui, gente, eu já venho falando dele há algum tempo no canal. Foi o livro que ganhou o concurso, um dos livros, né, que ganhou um concurso. Então hoje eu vim aqui apresentar para vocês os personagens principais desse livro. Você vai ouvir muito eu falar aqui sobre autores brasileiros, que eu prefiro dar uma prioridade, porque a gente tem muitos escritores talentosos aí, tem muitos escritores para serem descobertos, tem muitos aí com muitos livros publicados e muitas vezes, às vezes você não conhece, tá bom? Esse é o canal E aí Vamos Ler, então seja bem-vindo, entre, sente, fique à vontade, aceita um café? E aí, vamos ler? Bom, pessoal, conforme eu prometi no vídeo passado, vou falar para vocês um pouquinho sobre os personagens principais do meu livro Gárgulas. Esse daqui é o volume 1, tá vendo? Ó, esse daqui é o volume 1. Você vai ouvir muito eu falar sobre ele aqui, porque até o meio do ano eu pretendo estar publicando 2 dele. Então, para isso, eu pretendo que você esteja bem ali por dentro do assunto, para você entender bem o que vai acontecer no livro 2, tá bom? Então, hoje eu vou apresentar aqui para vocês os personagens principais, tá? Então, vamos começar logo? Né? Bora pro vídeo? Começa já apresentando a protagonista principal, né? A história já começa apresentando a protagonista principal, que é a Alice, abandonada na infância, então já começa com ela criança. A história é contada em primeira pessoa, então é a Alice contando a história dela, tá? O delongo de toda a trajetória do livro, de toda a história, é a Alice contando. Então ali ela tá contando como foi que tudo aconteceu, como ela conheceu os Gárgulas, como ela... enfim, tudo é ela que tá contando, tá? Já deixo isso de antemão. Então logo nessa primeira fase, nesse primeiro capítulo, nós vamos conhecer a Alice, que é a protagonista principal do livro, e as crianças que vão ser os irmãos adotivos dela, que é a Maria Luísa, a Júlia, o Jafar e o Mohamed. O que acontece? Todas essas crianças foram adotadas por um político muito conceituado. A história se passa numa cidade pequena, no interior de São Paulo, então esse político ele tem muita influência ali sobre a cidade. E para mostrar para todo mundo que ele é um homem de bem, né? O que ele faz? Ele sai adotando as crianças aí, as crianças de países carentes, né? Então ele pega o Jafar, que veio da África, o Mohamed, que veio da Arábia, a Maria Luísa, ela é daqui do Brasil mesmo, é a mais novinha de todas, e a Alice, que tá nesse abrigo, né? E a Júlia também. A Júlia é a mais velha e é a que mais sofre na mão do Sr. Salles, tá? Eu já vou explicar um pouquinho depois sobre o personagem. O que acontece? Nesse primeiro momento que eu vou apresentando para vocês os personagens principais, que nesse primeiro capítulo vão ser as crianças do livro, ela traz também o Gustavo, que é o melhor amigo de infância dela, onde ela conhece ele ali no abrigo. E ali os dois criam um laço, né? Um laço assim um laço fraternal. Ele cuida dela, ele divide o lanche com ela. Então, tipo assim, tudo isso acontece ali nesse primeiro momento. Só que o que acontece? Ele é adotado. Quando ele é adotado, aí ela meio que tem a primeira frustração dela, né? Que ela sofre muito quando ele é adotado, mas depois ela acaba superando isso porque logo ela vai ser adotada por esse Sr. Salles. Ele é o primeiro vilão da história, tá, gente? Já deixo aqui de antemão que o Sr. Salles ele vai ser o vilão da história, né, nesse primeiro momento. Ele maltrata muito as crianças, ele adota as crianças simplesmente por pura fachada política, né? Então, assim, ele maltrata muito as crianças, ele judia muito delas. Então, esse primeiro capítulo ele é muito pesado, porque ele vai falar sobre abuso infantil. Então, assim, é um tema muito polêmico, é muito difícil falar sobre isso, porque é uma coisa que toca, sabe? E você sabe, assim, que
por mais que seja um livro, por mais que seja uma história, toca por quê? Porque é a realidade. Isso acontece com inúmeras crianças a todo momento no país, né? Em vários países, inclusive, não só aqui no Brasil. Então, por isso, eu coloquei esse tema. Eu achei um tema muito pesado. Mesmo quando eu escrevia, eu pensava muito se eu deveria deixar ou não. Enfim, resolvi deixar porque eu acho assim, gente, quem tem coragem de fazer isso com uma criança só pode ser um demônio. E o livro vai falar justamente sobre isso, né? Sobre anjos, demônios e gárgulas. De demônios, eu vou ter também o Rafael. O Rafael, ele é um demônio muito, muito, muito folgado. Ele é um demônio assim... Gente, vocês assistiram Sobrenatural? Supernatural. Sobrenatural, do Dinho e do Sem lá, os Caçadores de Demônio. Bom, eu sou fãzaça da série, amo de paixão, sou apaixonada pela série. E para fazer o Rafael, eu usei de inspiração o Crowley, né? Que é o rei do inferno lá. Então eu usei muito o Crowley como inspiração para fazer o Rafael. O jeito debochado, o jeito arrogante, mas aquela soberba, sabe? Assim. Meu nome é Crowley. Beijou ele? Tempo. Só perguntei. Não! Por que você tirou uma foto? Por que usou a língua? O Rafael, ele é a mentira em pessoa. Então, ele é um demônio alimentado pela mentira das pessoas. Ou seja, ele é um demônio muito forte porque todo mundo mente, né? Como demônios também, eu venho trazendo aí os 7 pecados capitais ao longo dos livros. Então, nesse primeiro momento, eu acho que aparece a luxúria. Então, mas vai ter todos os 7, né? Os 7 pecados capitais, eles vão vir como demônios. Tem um demônio chamado Zael, que ele é o demônio das sombras. Então ele tá ali onde há escuridão, onde há sombras, o Zael, ele é o demônio das sombras. Tem o Phyron, que é a ganância, ele é o primeiro inimigo do Eric ali, né? O Eric, ele conhece o Phyron lá na adolescência dele, de muitos anos atrás, ele conhece o Phyron. E o que acontece? Existem os demônios de origem. Os demônios de origem é aqueles demônios que estavam nos céus quando Deus expulsou o Lúcifer de lá, né? Então, assim, esses demônios originais são os que estavam lá no céu junto com Lúcifer. E o Phyron é a ganância, foi um demônio expulso junto com ele, então ele é um demônio original. Os demônios originais, eles têm como poder, ele tem o poder de dar origem a outros demônios através da sua própria essência. Ou seja, eles têm o poder de criar outros demônios, entendeu? Mais ou menos isso assim. Que eu vou chamar de parasitas, né? Que são parasitas, porque esses demônios que eles criam através dos demônios originais, eles não são demônios muito fortes, eles são demônios fracos que possuem seres humanos. Então, assim, é uma coisa muito de louco mesmo que acontece. O objetivo dos gárgulas é justamente proteger a humanidade de toda essa raça demoníaca, né? Entra a Rose, né? A Rose vai ser aquela que vai levar a Alice para morar com ela. Nisso a Alice já tá adolescente, já ali entre a adolescência e a fase adulta dela, e ela vai morar com essa Rose. Também como anjo a gente vai ter o Adriel, que ele é o anjo da guarda da Alice, né? Ele foi o anjo da guarda dela nas vidas passadas dela, então obviamente ele é o anjo dela nessa vida também. Então vou apresentar para vocês o Clã do Norte. O Clã do Norte, ele é composto pelo Alpha Ethan, né? O Ethan, ele é o Alpha. O Ethan, ele é aquele Alpha destemido, perspicaz, um Alpha totalmente ríspido, exigente, porém ele é muito coração. Ele sempre segue o coração ao invés da razão. Isso diferencia ele de todos os outros alfas, faz ele ser a pessoa que ele é. Sem contar o pai amoroso que ele é também, o pai dedicado, porém muito, muito rígido com as leis dos gárgulas, né, no caso. Temos também a Ana, que vai ser a esposa do Ethan.
Ela que vem ali como aquela mulher sábia, de força, sabe? De caráter, guerreira, uma super mãe dedicada e ao mesmo tempo uma mulher muito tranquila. Então, assim, ela meio que ela mantém ali toda aquela rispidez do Ethan ali, ela mantém tudo ela mantém o controle, né? E aí depois vem o Aragorn. O Aragorn, ele é o filho mais novo do Ethan, né? Ele é aquele filho que todo pai gostaria de ter. Ele é meigo, ele é obediente, ele é inteligente e ele é muito, assim, engraçado, vamos dizer assim. Ele é muito engraçado. Então o Aragorn, ele é um personagem, assim, muito interessante para a história, porque ele vem com essa questão, assim, de ser o filho bonzinho, né? O filho que todo pai gostaria de ter. E temos o Eric. O Eric é o protagonista junto com a Alice, né? Ele que é o par romântico dela, ele que é o gárgula, assim, mais, vamos dizer assim, teimoso de todos. Então ele vem pra esbagaçar com a vida do Ethan, né? Porque ele tem um filho que é totalmente bonzinho, totalmente disciplinado, e tem o Eric que é pra estragar tudo, né? Pra mostrar assim que ele foi um péssimo pai, porque se ele fala vai pela direita, o Eric vai pela esquerda. Então assim, o Eric, ele é muito rebelde. Ele é muito rebelde. Só que o Eric, ele tem uma paixão imensa pela humanidade. Então ele gosta de tudo que os humanos fazem. Ele gosta das festas, ele gosta das comidas, inclusive ele se apaixona pela humana, né? O que acaba matando o Ethan do coração. Ainda bem que gárgulas são imortais, porque se dependesse do Eric, coitado do Ethan já teria infartado umas 3 vezes aí no livro. É que quando o filho completa 10 anos de idade, o filho homem, a educação dele, todo o desenvolvimento dele, tudo isso pertence ao pai, a mãe já não tem mais nada a ver com isso. Então, a partir do momento que completa 10 anos de idade, a mãe entrega o filho ao pai e o pai que vai dar continuidade ali em diante. Então, toda a educação, todo o desenvolvimento, toda a força da gárgula, né, vai depender exclusivamente do desempenho do pai. Então, esse é o conflito que rola entre o Ethan e o Eric, porque ele se considera que ele não agiu tipo assim, que ele errou com o Eric, entendeu? Quem mais? Nós vamos ter o Sibério. O Sibério, ele é o estrategista do clã. Então, ele ali é o melhor amigo do Ethan. Ele é aquele amigo que todo mundo gostaria de ter. Ele é leal, ele é sincero, ele é um cara nota 10. E ele carrega consigo uma dor, né? Ele perdeu a esposa dele numa guerra, mas o fato dele ter perdido a esposa dele numa guerra não fez dele uma pessoa infeliz, muito pelo contrário. Ele sempre demonstra estar feliz. Embora no silêncio do seu quarto, no silêncio da sua solidão, realmente mostra o que ele sente, né? Que de fato ele não é tão feliz assim como ele tenta demonstrar. Temos a Luanda, que ela é a esposa do Sibério, que faleceu, né, que morreu na guerra. Então, nesse primeiro momento, ela vem como uma personagem mais citada do que uma personagem, assim, presente no livro, né? Ela é mais citada do que presente no livro. Mas a Luanda, ela é muito importante para o clã. Ela foi a professora do Eric. Então, assim, ela tem uma história muito linda, a Luanda, que eu trago nos próximos livros a história dela, né? Inclusive para enfatizar um pouco esse amor que o Sibério tinha por ela, né? Que era o grande amor da vida dele. Depois temos o Robert. O Robert, ele é o filho do Sibério. Só que o Robert, ele é aquele personagem chato, sabe? Então ele tá sempre em conflito com o pai, ele tá sempre questionando as atitudes do pai, ele tá sempre brigando com o Sibério porque ele não aceita o fato do Sibério não querer ser um alfa. De aceitar ser simplesmente um estrategista, né? Que é um membro secundário do clã. Então ele meio que não aceita isso no pai dele e ele culpa o pai pela morte da mãe, né? Porque quando tava tendo lá a guerra lá, o Sibério teve que escolher entre salvar a esposa ou salvar o filho. Por amor a Luanda, né, que era a mãe, ele salvou o filho dela, né, que é o filho do casal, né, no caso. Então, assim, ele salvou o filho por amor a ela, mas o Robert, ele não entende isso, então ele culpa muito o Sibério pela morte da mãe. Também vamos ter a Mayra. A Mayra, ela é totalmente meiga, ela é uma doçura de gárgula, ela é incrível.
incrível, assim, e ela é uma grande amiga, ela vai ser a melhor amiga da Alice. Ela é muito boa, ela é muito dócil e ao mesmo tempo ela é aquela baixinha folgada, né? Ela é bem guerreira mesmo, assim. Todas as minhas personagens mulheres, elas vêm com uma potência muito forte, assim, de guerra, sabe? Então, assim, a Mayra, ela é baixinha, ela é a menor do clã, né? Tanto que quando ela tem a forma dela de gárgula, ela é a menorzinha de todas, mas ela é muito meiga, ela é muito fofa e ela é a esposa do Aragorn. Temos a Hannah também. A Hannah, ela já vem com uma pegada mais bruta. A Hannah, ela é mais violenta, ela é mais séria, ela é seca, ela é muito assim... Como é que eu posso dizer assim? Ela tem uma personalidade muito forte. Ela foi trazida para o Clã do Norte pelo Eitan, justamente para ela se casar com o Eric, porque o Eitan não aceitava o fato do Eric ter se relacionado com uma humana e meio que trouxe a Hannah na intenção do Eric se casar com ela, né? E aí ela permaneceu no clã, tá no clã até hoje, e ela vem ali como uma personagem assim que você não vai gostar muito dela assim no começo, mas ela não é uma personagem ruim. Ela só tem uma personalidade muito forte, entendeu? Eu acho que o Clã do Norte é esse. Então, no Clã do Norte nós vamos ter o Eitan, a Anna, o Eric e o Aragorn, o Sibério, a Hannah e a Mayra. São esses os 7 membros fixos do clã, né? São esses os 7 membros que não se apagam. Mas vai ter a Luanda, né? Que é a que faleceu. A Alice, que é a humana, o Renato, que é o humano, que os dois vão vir para o clã também. E quem é Renato? Nada menos do que o Gustavo, que ela conheceu lá na infância, que foi adotado. Ele volta anos depois como Renato. Na história eu explico por que mudou o nome dele, enfim, acho que não vale a pena entrar nos detalhes agora. O Renato depois, quando nessa fase adulta dele, ele vem como o noivo da Alice. Então rola ali meio que um conflito entre o Eric e ele ali, né? Porque o Eric, ele é o grande amor da vida dela. Só que isso numa vida passada. Então, nessa vida ela vem como noiva do Renato, né? E aí rola ali um conflito. Bom, por hoje é só, tá? Hoje eu só vim apresentar um pouquinho pra vocês dos personagens e falar um pouquinho sobre os conflitos do livro, tá bom? Pro próximo vídeo, o que eu vou fazer? Sua preguiçosa, seu preguiçoso, para você que tem preguiça de ler, eu vou contar para vocês o primeiro capítulo do livro. Eu vou ler para vocês o primeiro capítulo do livro e aí vamos ver como é que se desenrola, né? Quem sabe eu não acabo fazendo um audiobook aqui para vocês do livro todo. Então, esse primeiro capítulo do livro aqui, eu vou ler para vocês, né? Que é Lobo em Pele de Cordeiro. É onde vocês vão conhecer aí um pouquinho esse tema mais pesado que eu falei pra vocês. E aí vamos ver aí se vocês vão gostar. Eu vou fazendo dos outros capítulos também, tá bom? Por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Os 7 membros, são esses os 7. Fyron, que é a ganância. Eu escrevi o nome das pessoas e nem eu sei falar. Tem o Fyron, que é a ganância. Ele é o primeiro... Como é o nome que fala, gente?